Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Rodolfo Mareto Salvador. Bem-vindo ao meu canal que leva o mesmo nome, né? E ao podcast também, né? Vários podcasts, tá? Rodolfo Mareto no YouTube e Rodolfo Mareto Salvador, né? Nos podcasts, tá bom? Se você é novo aqui, deixa seu joinha, tá? Seja bem-vindo, inscreva-se, ative o sininho pelo YouTube. E, digamos, no mesmo sentido para os podcasts, né? Dê o coraçãozinho, compartilhe se achar interessante, né? Segue aí também, por favor, tá? Seja bem-vindo. O intuito do canal e aqui do podcast é os estudos, né? Aquela coisa mais maçante, mais chata, mas é o que deve ser feito, né? Para entender, né, os âmbitos políticos, né? As ideologias, no caso, as propostas não, né? O que seria, né, o pleito político, né, no caso, o que seria também ali, né, narrativas, né, e por aí vai, tá? Principalmente no que se diz à direita e no que se diz à esquerda, né? Então seja bem-vindo, estamos aqui, né, estudando o livro ABC do Comunismo, dos bolcheviques Preobrazhensky e Nikolai Bukharin, tá bom? Agora aqui nós vamos, né, tratar sobre a administração no regime comunista. Quem descreveu, quem fez as revisões de como seria uma sociedade comunista foi o Nikolai Bukharin, moscovita, bolchevique, tá? Ele viveu até 1938, foi morto por Stalin, né? Acusado de traição, tá? Então vamos lá, né? Bukharin é economista, tá bom? Na sociedade comunista não haverá classes, e não havendo classes, não haverá mais Estado. Isso que eles pregavam. Essa aqui é a visão dos comunistas. Eu sou anticomunista, mas estou trazendo o que eles estudavam, o que eles trabalhavam, o que eles praticavam, entenderam? É isso que eu estou trazendo aqui nesse canal e nesse podcast. Nós temos que estudar os dois lados, entender os dois lados da mesma moeda, tá bom? Não haverá mais Estado, né? Já, né, disse, né, o Bukharin que o Estado é uma organização de classe do poder. O Estado foi sempre empregado por uma classe contra outra. O Estado é burguês e é dirigido contra o proletariado. E se ele é o proletariado, é dirigido contra a burguesia. Porém, no regime comunista não há proletários, nem capitalistas, nem operários assalariados, nem os patrões burgueses. Nele só existem seres humanos, camaradas. Nele não há classes, nem mais luta de classes, nem igualmente organização de classe. Por consequência, não há também o Estado. O Estado tem qualquer utilidade, pois não há uma luta de classes. Aí não existe, né, alguém que precise de freio, tampouco alguém para segurar ou fabricar, né, esse freio, digamos, né? Só que assim, quando eles entraram e ficaram no poder, né, na Rússia, depois pós, né, União Soviética, não saíram tão cedo do poder, né? Porque disseram que estavam já numa fase comunista, mas o Estado ditou todas as regras, né? Os ditadores ditaram todas as regras do jogo, né? Mas como perguntaram, né? Mas como perguntarão, poderá funcionar sem direção alguma uma organização tão formidável, né? Quem elaborará o plano de produção social? Quem repartirá forças operárias? Quem calculará as receitas e as despesas comuns? Em resumo, quem velará pela manutenção da ordem, né, no regime comunista? Bukharin, repetindo, Karl Marx não tinha descrito, né, as fases, os planos, né, as políticas num regime comunista. Quem fez essas revisões, quem colocou e traçou esses planos foi principalmente Nikolai Bukharin, tá bom? A resposta não é difícil. A direção central caberá a diversas repartições de contabilidade e de estatística. Aí é que dia a dia serão calculadas as contas de toda a produção e de todas as suas necessidades. Aí que se indicará onde se toda a produção de todas as suas necessidades, né, deverá aumentar ou diminuir o número de operários e quanto é preciso, né, trabalhar. E como cada um, desde sua infância, tendo habituado ao trabalho em comum, compreenderá que esse trabalho é necessário e que a vida é muito mais fácil quando tudo marchar de acordo com um plano.
Todos trabalharão segundo as instruções dessas repartições. Não se precisará de ministros especiais, nem de polícia, nem de prisões, nem de leis, nem de decretos. Assim como os músicos numa orquestra seguem a batuta do maestro e por ela se regulam, assim os homens, né, dessa nova ordem, da ordem comunista, seguirão os quadros da estatística e com eles conformarão o seu trabalho. Portanto, não haverá mais Estado, nem um grupo ou classe que esteja acima de outras pessoas ou de outras entidades. Ainda mais, nessas repartições de contabilidade, hoje trabalharão esses, amanhã aqueles. Será uma troca contínua. A burocracia ou funcionalismo permanente desaparecerão. O Estado terá morrido. É claro que isso só terá um lugar em um regime comunista desenvolvido e consolidado. Depois da vitória completa e definitiva do proletariado, e não imediatamente depois dessa vitória, é aquela coisa, né? Desculpa interromper. Os socialistas, os comunistas, eles entram no poder, digamos que eles vai colocar... Estamos na fase socialista ainda do poder, né? Os caras gostam tanto do poder que eles vão ficar eternamente numa fase socialista, né? Não vão querer passar para esse estágio, né? Mesmo que queiram, né? Para essa utopia comunista, né? De não haver mais Estado. Isso aí não existe, isso aí é inadmissível. É a utopia ANCAP e a utopia comunista, né? Desde quando surgiu o Estado, ele vai permanecer até o retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, para nos julgar, né, estar nos julgando, tá? A classe operária será obrigada a lutar por muito tempo contra os seus inimigos e, sobretudo, contra os vestígios do passado. Vadiagem, negligência, criminalidade, presunção. Precisaremos de 2 ou 3 gerações de pessoas educadas nessas novas condições. Então, vocês veem, é uma coisa que o Olavo falava, né, que era do Goethe, né, do Goethe. O Goethe falava, é urgente não ter pressa. E eles aqui sabiam muito bem que não seria na geração deles que a coisa, né, iria se concretizar. Seriam de 3 a 4, 5 gerações à frente. E a direita porca que nós temos no Brasil achou que fazendo tudo para ontem, né, deixando de ser, né, um cidadão e cobrar o seu político, virou vassalo de político. Virou vassalo do bolsonarismo, assim como o petista é vassalo do petismo, né? Do Lula e de seus companheiros, né? Em vez de fazer o inverso, começar por base, né? Um trabalho de base. Coisas que os comunistas sabem disso, a direita não tem essa noção. Tentou pegar certas políticas aí que deram certo, acharam que deram certo, né? Alguns ditos direitistas pegaram certas políticas da esquerda que acharam que deram certo na esquerda de forma, muitas vezes até de não proposital ou até proposital, induzir na direita, colocar na direita, transformar uma direita reacionária, revolucionária ao mesmo tempo, achando que ia dar certo, ficar pressionando, perseguindo, né, pessoas que pensavam diferentes, né, que tinham votado no Bolsonaro ou cobravam o Bolsonaro, acharam que isso ia dar certo. Entre outras políticas que foram totalmente desastrosas e ações que foram desastrosas, né, dessa direita, né, que perseguiu, tentou humilhar, né, o presidente e o pessoal lá da dita direita no Senado, na Câmara dos Deputados, votando certos projetos junto, né, com o PT, junto com os esquerdistas, né, idolatrando, fazendo de um stalinismo um bolsonarismo, um 5.0, né, de tão ridículo que era. Então, assim, né, eles colocam aqui que tem uma visão no futuro, né, o futuro utópico, né. Desaparecerão todos os vestígios do antigo regime capitalista, né? Eles têm que zerar, eliminar, né, toda uma sociedade, tudo que caracterizou uma sociedade, tudo que representou uma sociedade, né, sua ética, sua moralidade, sua história, né, suas políticas, elas têm que ser eliminadas e ser transfiguradas, ser passadas por uma nova fase do zero, que é a fase, né, socialista ou comunista, né? Do regime capitalista. Se até lá um Estado operário é indispensável, nesse regime desenvolvido, em que já terão desaparecido os últimos traços do capitalismo, o poder político do proletariado morrerá igualmente. O próprio proletariado, né, vai se fundir com todas as outras camadas sociais, porque todas se terão habituado, pouco a pouco, ao trabalho em comum. Em 20 ou 30 anos haverá um outro mundo, outros homens e outros costumes.
Então tá aí, pessoal, mais um estudo aí, hoje dia 30/10, né, domingão, dia de eleição, o Lula, né, PT voltou ao poder, né, isso culpa dos bolsonaristas, vocês são culpados, sim, por tudo isso, por esse retorno de um partido que estava quebrado e falido, vocês são responsáveis, e só que vocês não vão pagar sozinho, todo o povo brasileiro vai pagar por esse retorno do PT. E eu não confio em político. A partir do momento que o Lula abrir os cofres lá, o pessoal vai brilhar os olhos e vai se render a ele. O que máximo vai acontecer é ele acabar saindo no impeachment e o Alckmin continua com o processo do sistema, que é o mais do mesmo, entenderam? Então tá aí, pessoal. É isso que eu tenho a dizer a vocês, né? Tenham todos aí uma ótima noite, tá? A esperança, a salvação vem de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai. E vamos trabalhar, porque a vida continua, né? O bem bom é para quem é político. A gente não é de direita, de esquerda, ANCAP ou ultracomunista. As coisas não vão mudar, né? A gente tem que trabalhar de qualquer jeito. Muitos bastante, e outros um pouco, mas todos nós temos que estar trabalhando, tá bom? E aí eu vou estudar, vou repensar o próximo assunto essa semana, para até uma terça, quarta-feira, né, voltar a passar algum conteúdo, tá bom? E aí nós continuamos nossos estudos. Um forte abraço a todos, fique com Deus, até mais.